Senhores e senhoras, uma boa tarde. Que a paz de Deus, nessas vibrações iniciais feitas pelo irmão, esteja conosco neste momento. Que a luz de Jesus, de Maria de Nazaré, de José, de nossos mentores individuais da cúpula espiritual da Sociedade de Estudos Espíritas, irmão Catarina, esteja sempre iluminando-nos com a alegria renovada que aqui tornamos numa terça-feira à tarde, às 14 horas, para que, como bem disse o irmão, estudarmos o Evangelho de Jesus acerca da codificação kardeciana, do Consolador prometido da terceira revelação. E como de costume, como bem já adiantou o irmão, também desejo uma boa tarde aos que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje iremos trabalhar com o tema de uma das obras da codificação, tema esse e obra essa que nós já trabalhamos em outras oportunidades, em outras casas, contida em um Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, e temos como missão, junto com as intuições, neste momento dos amigos espirituais, fazer uma abordagem de todo esse capítulo 17, para que assim, quem sabe, busquemos esses exemplos que aqui estão nos trazendo, sairmos um pouco melhores do que quando aqui adentramos nesta tarde de terça-feira. Então é importante que nós saibamos, já que iremos abordar todo o capítulo 17, quais são os tópicos que o Allan Kardec, que foi o codificador da doutrina dos Espíritos, e também os irmãos espirituais, vieram abordar em todos os itens que aqui eles nos disponibilizam para um raciocínio um pouco mais amplo. Vamos ver então. Da parte de Kardec, ele vai trabalhar com os caracteres da perfeição logo no início desse capítulo 17. Depois ele vai trazer as características do homem de bem. Vai nos dizer também quais são as funções de nós, os bons espíritas, ou que queremos nos tornar como tal. Vai nos demonstrar também a parábola do semeador. E logo na sequência virão as instruções dos irmãos espirituais acerca do tema intitulado Dever, a virtude, superiores e inferiores, o homem no mundo e cuidar do corpo e do espírito. Olha quantas informações tanto Allan Kardec como os irmãos da falange do Espírito da Verdade vão nos convidar nesse capítulo 17 para que rumemos, busquemos, almejemos e construamos a cada dia que passa em nossa simplicidade essa perfeição relativa, jamais absoluta. Com tirando item 2, porque a absoluta só o Pai Deus a obtém. Então vamos trazer uma definição do que pode ser para nós, o que é realmente sermos bons em nosso dia a dia. Eu só vou apagar essa luz aqui, que eu acho que ela vai ficar aqui melhor. Essa não vai ficar muito clara. Não, essa e essa. Pronto. Que aí fica mais nítida a imagem. Não, aí já não vai, mas essa da frente bem rápido. Vejamos que, olha a definição que procuramos trazer aos irmãos e irmãs para sabermos se nós estamos enquadrados dentro dela ou podemos as desenvolver e as aperfeiçoar no nosso dia a dia. É importante reconhecermos, saber de onde que nós viemos, o que estamos fazendo aqui e aonde almejamos, queremos chegar. Eu disse que estamos trabalhando com o Evangelho segundo o Espiritismo, mas vocês perceberam que o irmão trouxe uma pergunta de um livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação kardeciana, publicado a partir de 18 de abril de 1857. Eu vou convidá-los também, por meio desse entendimento inicial desse primeiro slide, a mais uma pergunta dessa obra, a de número 115, onde Kardec faz o seguinte questionamento aos irmãos espirituais: uns espíritos foram criados bons e os outros maus? Ótima pergunta, porque a turbulência não só ocorria no século XIX da publicação desta obra, antes mais, nos milênios anteriores, como também atualmente no século XXI, terceiro milênio. Em que os espíritos respondem a essa questão de número 115? Logo no início da resposta, eles vêm dizer a Kardec que Deus cria espíritos simples e ignorantes. Entendamos aqui a palavra espírito na condição de princípios inteligentes, ou seja,
todos centelhas divinas vindas da estaca zero, com aptidões para o bem como para o mal, tudo a depender do nosso livre-arbítrio, que a cada oportunidade encarnatória vai se refinando, vai se aperfeiçoando com os nossos esforços. Então, assim, se Deus criou seres simples e ignorantes, e também essa querida codificação vem nos dizer que esses princípios inteligentes todos, em qualquer época da humanidade, em qualquer canto do universo, primeiro precisam passar, estagiar em reinos anteriores ao nosso atual, que é o nominal, quais sejam o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal. E percebam que em outras temáticas que eu trouxe anteriormente na casa, e até mesmo trago-as em outras casas, é imprescindível que recordemos isso ou tragamos como primeira informação ao conhecimento de quem ainda não tinha essa informação, porque assim iremos ter a certeza de que não só somos espíritos eternos, estagiando em um corpo temporário de tantos outros que já tivemos, como também estamos em um investimento de milênios e milênios que nem sabemos se foi originário apenas e somente deste orbe, porque Jesus disse que há muitas moradas naquela terra. Na própria codificação temos estudos em relação a isso nas revistas espíritas, nas obras de Chico Xavier, nas obras de Divaldo Pereira Franco. Então, quão é importante termos a consciência de que somos seres milenares, eternos. E nessa oportunidade reencarnatória, ou seja, o que estamos fazendo aqui, século XXI, terceiro milênio, findando-se um quarto de nosso século, já que o ano que vem é o ano de 2026, então um quarto, nós temos que nos questionar: o que eu fiz do ano 2000 ao ano de 2025? Chico Xavier desencarnou no ano de 2002, com 92 anos de vida física, e como bem disse também o irmão, aproximadamente 500 obras já publicadas por meios físicos ou por meios das redes sociais tecnológicas que podemos acessar, estudar e as colocá-las em prática, trabalhando assim o quê? O nosso presente. E o último aspecto, aonde queremos chegar? Se queremos realmente chegar em algum lugar, nós desejamos que os nossos descendentes, filhos, netos, eles tenham uma vida melhor em relação à nossa, no campo da moral, no campo intelectual, no campo da oportunidade do estudo, do profissionalismo, do bem viver, do melhor respirar, do estar em paz com o meio e o meio estar em paz com eles ou conosco mesmo. Quem assim não o quer? Mas dizem os irmãos espirituais que o plantio é livre e a colheita obrigatória, dizendo-nos que tudo que nós fizermos reverberará para os que vêm atrás. Mas esses que virão atrás, será que poderíamos ser nós mesmos se tivermos méritos para reencarnar no planeta Terra, caso atinjamos de uma forma um pouco mais progressiva nas próximas décadas e séculos o quê? Um mundo de regeneração, que tanto Emmanuel, que tanto Manuel Filomeno de Miranda, espíritos assim divulgaram na maioria de suas obras. É o que nós temos que nos questionar. De onde eu vim, que estou fazendo aqui e aonde eu quero chegar, porque ninguém sabe quando há de ocorrer o apagar das luzes. Não sei se eu lembro da última vez que eu estive aqui, um mês atrás, se eu citei o exemplo de minha irmã, mas cito rapidamente. Minha irmã, com 41 anos, foi embora, voltou para o nosso espiritual, que morava conosco no ambiente familiar, lutando 11 anos contra o câncer. Programação reencarnatória, o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Ninguém sabe a hora quando apagar-se-á os olhos da carne. E voltaremos com qual mochila ou bagagem no nosso corpo semimaterial, que é o corpo a qual nós o pensemos como perispírito, para este mundo espiritual. Porque dizem os espíritos que apenas e tão somente daremos satisfação da nossa consciência. Ninguém apontar-nos ao dedo e riste a nossa face cobrando-nos. E os que assim o fizerem por ignorância, não devemos nos preocupar com eles, mas sim com o que fizemos de bom, mas o que fizemos de ruim. E nesse meio, o que deixamos de fazer de bom, porque também dizem esses espíritos de luz, não basta que não façamos o mal, é imprescindível que construamos o bem.
já que o pouco mais de 8 milhões estão atualmente encarnados, conforme os amigos espirituais. Imaginemos em porcentagem a nível global quantos estão nesse meio termo. Não fazem mal, tampouco procuram auxiliar os que estejam em situações inferiores à sua, materialmente falando, intelectualmente falando, moralmente falando, e tantas outras mais, que nós possamos assim imaginar. Quem aqui não assiste televisão, usa as redes sociais, ouve o rádio e outros meios mais que possamos o quê? Estarmos conectados com a atualidade, e a atualidade é essa que instantaneamente do outro lado do orbe nós ficamos sabendo, tomamos consciência e que sabemos também que podemos auxiliá-los por meio do pensamento da vibração da prece, que é o meio de comunicação mais perfeito que existe no universo, também dizem os irmãos espirituais. Percebe por que é importante que sempre estejamos em constante estudo para que aprimoremos? Quando eu digo que dizem os amigos espirituais, apenas não são mensagens mediúnicas em centros espíritas e outras situações mais não, mas principalmente nas obras publicadas, principalmente por Chico, por Divaldo, Haroldo Dutra Dias, Carlos Bacelli e tantos outros mais, que poderíamos citar, corroborando todas essas situações a qual nós estamos tendo aqui a oportunidade de averiguar que elas são necessárias e dão um apagão. Será que foi os amigos espirituais que apagaram para que não vejamos esses mais? Ora, eu acho que é uma pegadinha dos irmãos espirituais, hein? Mas enfim, ó, só por ter sido a primeira vez, então tem desculpa. A gente vai desculpá-los e quando é assim a gente dá um pitozinho aqui para ver se vai. Não foi, então eu vou deixar vocês com curiosidade em relação aos próximos slides. E ficarão esses slides então para a próxima oportunidade, não a sequência, mas uma outra eu vou trazer esse tema e vou fazer questão de lembrar que nós estávamos pendentes com esses slides, tudo bem? Nobres irmãos e irmãs, sempre são os entrevistas que fazem com que nós raciocinemos e lógico que venha ao encontro do que eu falei há pouco, hein? Ninguém sabe quando há de acontecer o apagar das luzes. E apagou-se mesmo, literalmente falando, as luzes do projetor, apesar que ela está acesa. Mas enfim, vamos continuar o nosso trabalho. O importante é buscarmos as informações que aqui os amigos espirituais estão buscando nos proporcionar. E eu gostaria de também comentar com os queridos irmãos e irmãs sobre a meta da nossa escala evolutiva individual. Porque sabemos que existem as escalas do mundo, correto? Quais sejam? Capítulo 4 e 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Já passamos por mundos primitivos. Depois de milênios, tivemos a oportunidade, por méritos próprios, de estarmos em um mundo de provas e expiações. Que dizem as obras complementares, estamos no estágio final de provas e expiações. Almejamos aumentar a regeneração. Terceiro nível de estágio evolutivo. Qual seja o próximo e o quarto? Os mundos ditosos e felizes. E o quinto e último, conforme os irmãos espirituais, os mundos celestes e divinos, aonde, por exemplo, Jesus Cristo depreende-se que tem a oportunidade de lá estar nestes orbes. Não são orbes prisões, são orbes de transitoriedade, pode entrar e sair a hora que você quiser. Como é lá, como vivem os seres e o que eles fazem, ainda é muito parca a nossa consciência, estamos muito aquém de uma evolução espiritual ou de uma compreensão para tanto. Mas sabemos que os cristos planetários, anjos, arcanjos, serafins, e nós chegaremos a essa perfeição relativa gozando dessas benesses que Deus e os nossos vínculos individuais de cada oportunidade reencarnatória proporcionam-nos para que assim nós busquemos atingir o mais célere possível. Porque mais bem vai lá para nós e mais bem também vai lá para os que estejam ao nosso redor. O que faz com que busquemos construir um mundo melhor? Será que serão o bem falar, o bem agir, o impor ou apenas então somente os bons exemplos? Aquilo que fixa em nossa alma e jamais esquecermos durante toda a nossa eternidade nas próximas oportunidades reencarnatórias. Sim, é o que faz com que desenvolvamos essa reflexão acerca dessa oportunidade de buscarmos essa perfeição a convite desse capítulo 17. Quero trazer também uma passagem curta do
apóstolo Lucas, em seu capítulo 6, versículo 45, ele vem nos afirmar que o homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E como construir esse bom tesouro? É fácil? Dificílimo? Vejamos as tentações que o mundo e principalmente as energias negativas despejam por meio desses meios de comunicação da globalização. Temos que tomar cuidado com o que nós estamos assistindo, ouvindo, compartilhando por meio das redes sociais, porque o planejamento envia a colheita obrigatória, responderemos centil por centil dos nossos pensamentos, quiçá de nossas ações concretizadas, colocadas em prática para o bem ou para o mal da humanidade, que obviamente é para o mal de nós mesmos. Então essas boas coisas em Lucas ajudam-nos a construir de raciocínio, de entendimento, para que busquemos trabalhar todos esses conteúdos que, por exemplo, o irmão Catarina aqui nos proporciona semanalmente. Será que nós fazemos uma avaliação em um final de dia, de semana, por exemplo, no domingo, de tudo que nós recebemos dessa casa e de tudo que nós estamos buscando a colocar em prática em prol do meio? Se assim não tivermos fazendo, vamos nos convidar para o campo, porque assim estaremos dentro da proposta desse capítulo 17 de sermos perfeitos na situação relativa por sermos criaturas e não criador. O que mais vem falar esse capítulo 17? Eu venho trazer aqui uma passagem bonita em 3 para os irmãos e irmãs, onde Kardec vai dizer que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Ele se interroga, logicamente, a sua consciência sobre os seus próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia fazer aos que estavam ao seu redor, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de sermos úteis aos nossos semelhantes, se ninguém tem do que se queixar dele, e enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Estamos trabalhando com o Evangelho segundo o Espiritismo, mas volto agora à primeira obra, o Livro dos Espíritos, lá na questão de número 919, letra A, em um trecho da resposta atrelada a esta questão. O irmão espiritual que fez parte da falange do Espírito da Verdade, a qual nós o conhecemos como Santo Agostinho, ele diz que quando ele estava encarnado e colocava a cabeça no travesseiro, ele, antes de pegar no sono, questionava-se: alguém tem algo a se queixar de algum prejuízo que eu tenha causado? E que nós poderíamos ainda consciencialmente acrescentar? E do que deixamos de fazer, porque de nós, os espíritas, sim, e que bom que assim o é, exige-se ou espera-se mais de nós, de tanta bagagem, pão material e espiritual e intelectual que nós recebemos aqui do irmão e irmã Catarina semanalmente falando. E esse conceito de Santo Agostinho, que também assim o prolegou-nos nesta obra, tem que reverberar o nosso espírito para a eternidade. Porque assim faremos uma revisão do nosso dia. Pode ter sido o último da nossa atual encarnação, mas poderão vir outros tantos mais onde devemos questionar que o dia de hoje tenha sido melhor do que o de amanhã. Eu esforço para que seja melhor do que o de hoje. Eis o verdadeiro espírita. Não foi um dos tópicos que eu li, que está contido também nesse capítulo 17, o homem de bem, o dever, a virtude e outras várias situações que vai apresentar. Então, olha quantas informações acessíveis a cada um de nós. O querido professor imponente Leon Benzar Rivaio, Allan Kardec, nos trouxe, convidando-nos para que assim busquemos atingir essa perfeição a qual todos nós estamos destinados. Até mesmo aqueles que erraram muito. Podemos, nesse momento, trazer em nossas mentes, ao longo dos séculos anteriores, aqueles que fizeram mal para toda a humanidade. Mas eu pergunto, será que Deus quer a felicidade desse ser? Será que Ele quer, e quando falo Ele, em essência divina, Deus, que esse ser, essa sua criatura, reconstrua-se? Tenho certeza absoluta que sim. Se Ele quer, ainda mais nós. Porque temos que
colocarmos no lugar desses irmãos e irmãs que muito fizeram errado. Alguém sabe aqui o que fez em sua integralidade, que seja na última encarnação, que saiam outras mais, nesta e outras moradas mais da casa do Pai, porque somos seres milenares, desde o princípio inteligente do reino mineral, até agora que estamos no reino nominal, nesse estágio final de provas e expiações. Então, sim, queridos irmãos e irmãs, é desafiador estarmos encarnados, é ou não é? Mantermos em equilíbrio, escorregarmos sim, desequilibrarmos sim, mas ter a certeza de que no dia seguinte precisamos renovarmos, pedir perdão para nós mesmos, é o alto perdão, antes de buscarmos empreender ou emitir o perdão a outrem sobre algo de errado que nós tenhamos feito, direto ou indiretamente, consciente ou não, perdoando-nos e tendo a certeza de que estamos nos esforçando para sermos melhores. É natural que venhamos a cometer alguns pequenos delitos que muitas vezes podem passar despercebidos para as leis da nossa Constituição, do nosso querido país, mas não da lei divina de Deus. Então, assim, nós temos que pensar que eu esteja aqui com a minha consciência para com as leis primárias que são de Deus, secundariamente falando, as leis materiais, independentemente do país a qual nós estejamos em experiência reencarnatória. Continuo com o livro dos Espíritos. Eu citei a 919A, mas vamos buscar uma questão anterior, a de 918. O que será que Allan Kardec questiona aos irmãos espirituais? Porque sinais se pode reconhecer num homem um progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espiritual? E percebam que essa questão está atrelada à resposta e pergunta que também o irmão meio na sua oportunidade na nossa abertura. E vem os irmãos espirituais dizendo: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea representam a prática da lei de Deus, e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Por que será que Jesus disse lá há pouco mais de 2000 anos: não julgueis para que não sejamos julgados? Porque quantos poderíamos colocar desses pouco mais de 8 milhões da carne no osso atualmente reencarnados em nosso orbe, que estejam minimamente despertos e ter a certeza de que são seres espirituais, não seres corporais, estão temporariamente ocupando um corpo físico? Que tantas outras oportunidades físicas existirão, corpos diferentes em sexos opostos, que existem outros orbes que aguardam-nos para o mal, ou melhor, para o bem, por meio dos nossos esforços. É ter essa compreensão antecipada dessa nossa eternidade. Quantos erros nós deixamos de empreender, de concretizar o bem, por termos, entre aspas, esse medo de termos que pagar aquilo que nós venhamos a empreender em prejuízo de uma ou mais pessoas? Que bom que assim seja, que bom que assim raciocinemos e executemos em nosso pensamento antes de uma concretização. Mas repito, tantos outros milhares neste orbe que vivem por viver, não tem expectativa nenhuma, sempre buscando a ascensão material, que é transitória, fugidia, passageira e efêmera, quando almejamos construir os verdadeiros valores espirituais, que é os que nós levamos para a nossa eternidade. E podemos contar com eles, sim, nas próximas encarnações. Essas aptidões construídas, desde que não as desvirtuemos, prejudicando aos nossos irmãos, como também a nós mesmos. É importantíssimo essa mensagem, essa resposta agora desses queridos irmãos espirituais, que está atrelada a essa questão de 1918, e devemos nos questionar, e nós, os espíritas, até esse momento, desses pontos que a doutrina e o Novo Testamento vem nos colocar para uma reflexão mais ampla. O bom espírita, acima de tudo, tem que ser cristão, porque Jesus, quando aqui esteve, nos seus aproximados 33 anos de vida física em uma única encarnação, neste sistema solar, ele não criou, tampouco pediu que criássemos uma religião. Ele demonstrou-nos por meio da sua fala e de suas ações e dos seus exemplos para com os apóstolos e outros mais, o que precisava ser por eles empreendidos, para que assim eles
crescessem espiritualmente. Mas ele divisava que teríamos inúmeros desafios e que muito escorregaríamos. Então me disse um pouquinho mais, antes de voltar para o mundo espiritual, que rogai ao Pai que enviasse o Consolador para que, materializando-se na Terra, nós tivéssemos a oportunidade de expandirmos a nossa consciência, construindo novos valores da condição de alunos para com o universo que é o nosso eterno professor. Assim foi desde 18 de abril de 1857. Isso da data da publicação. Mas Kardec nasceu em 1803. Então, logicamente, antes dessa publicação, já estavam vindo aí as mensagens espíritas, as reuniões parisienses, as reuniões mediúnicas em outros mais países, e essas mensagens foram por ele e outros mais queridos irmãos compiladas, averiguadas se estavam dentro do crivo da razão até o século XIX, para que assim elas pudessem ser materializadas e que fizessem com que nós as utilizássemos ao longo de nossas oportunidades reencarnatórias. Quantas reencarnações nós podemos ter tido lá desde o século XIX para cá? 1, 2, 3, enfim, tudo vai depender dos nossos esforços empreendidos ainda um pouco mais para trás. O plantio é livre e a colheita é obrigatória. Devemos aceitar e praticar com fidelidade os princípios doutrinários, esforçarmos por sermos mais virtuosos e praticantes da caridade. Quantas vezes nós colocamos como meta ou prioridade atingirmos patamares financeiros maiores para que assim divisemos estarmos sendo mais úteis ao meio, empreendendo essa tal de caridade e fraternidade? Mas será que é só isso mesmo? Ou existem situações mais práticas que em logo no nosso dia a dia, em cada instante, nós podemos empreender para conosco mesmo e para os nossos irmãos espíritos, às vezes desafetos do passado, que estão no nosso núcleo familiar? O ouvir, o sorriso, o abraço, o aperto de mão, a paciência, a benevolência, isso falando já dentro do ambiente familiar e nas ruas com as pessoas estranhas e no ambiente profissional, porque cada cabeça é um mundo. Nas instituições religiosas, nas ONGs, onde quer que nós estejamos nos vinculando, para que tenhamos aprendizados outros que nos façam termos a oportunidade de sermos pessoas melhores. Eis a questão, isso que nós temos que nos questionar. E vejamos ainda, irmãos e irmãs, que muitas das situações que até agora nós falamos, elas são corriqueiras nas temáticas espíritas, são ou não são? Seja do livro dos Espíritos, de um livro dos Médios, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Céu e do Inferno, de A Gênese, dos 5 livros da codificação kardeciana, desse Pentateuco. Mas se assim os irmãos espirituais querem que nós interiorizemos ainda mais essas temáticas, é porque precisamos melhorar nelas em algum ponto, em menor, mediano ou maior grau. Alguns ainda buscando desenvolvê-las em suas vidas, e nós na condição de buscarmos as aperfeiçoá-las em maior quantidade, mas lembrando que quantidade não é sinônimo de qualidade, não. A princípio, devemos colocar mais qualidade em nossos pensamentos e em nossas ações. São os exemplos que farão com que nós construiremos esse mundo melhor, que nós divisamos um dia voltar a habitar por meio da reencarnação e que queremos deixar, como eu disse logo no início, para os filhos, netos, bisnetos, enfim. O Espiritismo, bem compreendido, conduz forçosamente aos resultados acima. A tudo isso que nós estamos conversando aqui de forma simples, humilde, fraterna, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. Como é importante que estudemos as obras de Chico Xavier, as obras de Divaldo Pereira Franco, porque assim teremos a certeza de que tudo que ali foi psicografado é uma continuidade, primeiramente, do Novo Testamento na sequência da codificação kardeciana, ou seja, buscando lá desde a primeira revelação de Moisés, a segunda em Jesus Cristo e a terceira em Allan Kardec, e assim auxiliando-nos a uma compreensão mais ampla, porque é o objetivo maior das obras complementares,
facilitarmos a compreensão de algo que pode estar ali nas entrelinhas que nós acabamos não conseguindo compreender quando estudamos desde a primeira revelação como também a segunda. Então, esse convite que a irmã Catarina nos faz aí semanalmente. Não é isso que acontece com os cursos da casa? Quantos cursos aqui tem? Olha o próprio nome, a razão que leva a que esse querido Centro Espírita, Sociedade de Estudos Espíritas, porque estudar é expandir a consciência e é ajudar de forma sempre mais ampla, porque sabe que reverter-se-á a seu próprio favor, desde que assim tenhamos consciência e as trabalhemos em nosso dia a dia para amenizarmos essa psicosfera tão pesada, energética que ainda sobrepuja a nossa humanidade nas duas dimensões da vida, tanto na material como na espiritual. Vou trazer também um pequeno trecho ali contido no item 6 do resumo da doutrina dos Espíritos, contida nesta primeira obra de O Livro dos Espíritos. O que vai, irmão Kardec, nos traz nesse item 6, que está atrelado a este capítulo 17? Ele vem dizer que o Espírito encarnado está sob a influência da matéria, de tudo que faz com que nós estejamos, quando acoplados em espírito ao corpo material, propensos para o bem ou para o mal. Continua ele: o homem que supera essa influência, pela elevação e purificação de sua alma, aproxima-se dos bons espíritos com os quais estará no dia. Olha Francisco Cândido Xavier. Além das obras psicografadas por Chico Xavier, convido-os a estudarem obras de autores que conviveram com Chico Xavier e vão demonstrar muitos exemplos ali, tanto na parte teórica como na prática, que Chico enquadra-se a este parágrafo trazido nesse item 6 do resumo da doutrina dos Espíritos, buscando essa purificação. Chico buscando passar pela porta estreita. Imaginemos quantas vezes ele foi atacado espiritualmente, também materialmente, principalmente por quem? Por nós, os espíritas, pela falta de compreensão. Recordo-me há alguns anos atrás, quando, principalmente da linha espírita, alguns comentavam sobre esses congressos, a qual Divaldo Pereira Franco participava com outros congressistas, que eram caros e que era de difícil acesso para as pessoas, mas que depois ficava disponível nos meios, nas redes sociais. E aí eu pensava, olha como nós não podemos julgar para que não sejamos julgados. Quem assim pensa, esquece-se de que, por exemplo, lá na Bahia, em Pau de Lima, onde fica a mansão do caminho, existem dezenas, para não dizer centenas de trabalhadores que poucos recursos recebem do governo federal ou do governo estadual da Bahia, que existe um hospital do câncer, que existem atividade nas comunidades carentes, que o dinheiro não cai do céu, não cai, não sai, e também não é plantado e cai como fruto das árvores. Então, o dinheiro que, por exemplo, nesses congressos era solicitado, eram direcionados, colocados ao bem da humanidade. É o convite que sempre nós temos que nos fazer. E que bom que depois, nos anos subsequentes, pararam com essa, entre aspas, perseguição. Porque eu mesmo nunca fui num congresso caro desse, porém eu nunca julguei, porque eu sabia que ia estar nos meios de comunicação para que eu pudesse assistir e quem quisesse em qualquer canto do orbe. Mas eu sempre pensava, aonde estão esses recursos pecuniários para a humanidade, para os mais necessitados? Então está certo, certíssimo, porque existem as hospedagens, existe o deslocamento de um estado para o outro, a alimentação, que todos os profissionais, que todos nós ganhamos. Olha como é bom, a convite desse item 6, nós expandirmos a nossa consciência para que busquemos essa purificação e não julguemos, para que depois a nossa consciência não reverta-se em desfavor a nós mesmos. Essas pequenas atitudes que ainda nós temos, nós em humanidade, não apenas os espíritas, mas nós em humanidade, em qualquer canto que nós estejamos, um de tantos outros exemplos que poderíamos citar para que busquemos desencilharmos das influências a qual meio negativamente falando vem trazer à nossa frente
e que devemos trabalhar em consciência o que realmente há de fazer com que nós cresçamos e cresçam também os que estejam ao nosso redor. Eis o convite agora desse item, dentro desse resumo da doutrina dos Espíritos. Voltando no Evangelho segundo o Espiritismo, temos agora, lembram que eu disse que além de Kardec sempre tem ali as informações dos irmãos espirituais, onde nessa obra vinha intitulado como Instruções dos Espíritos. Vamos ter uma comparação agora do Espírito George, espírito protetor na cidade de Paris, um ano antes da publicação dessa obra, em 1863. Ele vem nos dizer lá em seu item 11 que devemos amar, pois, a nossa alma, a nossa individualidade, mas que devemos cuidar também do corpo, que é um instrumento de derivar desta mesma alma, a nossa, a eterna. Desconhecer as necessidades que lhe são peculiares por força da própria natureza é desconhecer as leis de Deus. Temos que dormir o mínimo possível dentro do que nos é proposto para que tenhamos um reequilíbrio de termos a energia para encarar um dia posterior de 6 a 8 horas. Devemos nos alimentar adequadamente ou dentro das nossas possibilidades do que é bom para o nosso corpo físico. Estamos tomando água conforme nos é solicitado, seja de 1 a 2 litros por dia. Estamos lendo o quê? Bons livros. Livros esses e conteúdos esses que estão nos tornando pessoas melhores. Será que são essas ferramentas que George vem nos convidar agora, que são inerentes ao nosso corpo físico, ao instrumento de lapidar do nosso espírito, onde quer que estejamos, em qual fase evolutiva ainda a qual nós precisemos por meio das sucessivas encarnações? Sim, e vejamos que tudo que George nos fala nesse momento está dentro de tudo que nós estamos aprendendo com todas as temáticas aqui que o irmão Catarina nos traz pelas exposições evangélicas, como também pelos cursos que a casa oferece. Quero vos fazer também, queridos irmãos e irmãs, agora uma passagem de uma das obras de Francisco Cândido Xavier, trazida pelo seu mentor Emmanuel. E qual que é o título dessa obra? Emmanuel. Sim, existe um livro com o título Emmanuel. E vamos ver o que esse querido irmão tem a nos trazer e acrescentar ainda mais a esse capítulo 17. Ele vem nos trazer alguns tópicos a respeito de sermos perfeitos, de buscarmos essa perfeição relativa. No item 1 ele já coloca transformar o coração em fonte de amor. Na sequência, que devemos converter o cérebro em fulcro de pensamentos nobres, que devemos transformar os olhos em mananciais de compreensão, de benevolência, de transfigurar os ouvidos em depósito de bondade, saber ouvir, mas tomar cuidado com a réplica que venhamos a emitir, selecionarmos as palavras que venhamos a empregar para com os nossos semelhantes, primeiro pensar para depois verbalizar, consagrar as mãos ao serviço. Que serviço? Da caridade, da fraternidade, do bem-agir, de estar em paz consigo mesmo e com o meio e com os seus leitores e editores que estão conosco nas 24 horas por dia, não apenas quando estamos encadados com os olhos abertos neste momento em estágio de vigia, mas também nas madrugadas, quando desdobramos em espírito. E agora, na obra Religião dos Espíritos, também por Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, temos um capítulo intitulado Palavra aos Espíritas. O que será que Emmanuel vem nos trazer a respeito e complementando este capítulo 17? Aqui ele vem dizer que Espiritismo revivendo o cristianismo, eis a nossa o quê? Responsabilidade consciencial no hoje, no agora. Aprendamos do Cristo a mansidão vigilante. Imitemos do Cristo a caridade intemerada. Tenhamos do Cristo o exemplo resoluto. Saibamos preservar e defender a pureza e a simplicidade dos nossos princípios, dos valores que buscamos construir por meio das sucessivas encarnações. Continua ele dizendo: não basta a fé, a certeza de ter dias melhores para que vençamos, para que construamos
na prática, um mundo de regeneração. Não basta somente a fé, é preciso que a fidelidade aos compromissos assumidos por nós mesmos, inclusive antes de reencarnarmos, consciencialmente pedimos para passar por tudo isso que estamos passando individualmente e coletivamente, falando o que está acontecendo em nosso orbe, se nos instala por chama inextinguível na nossa eterna alma. Nem conflitos estéreis, nem fanatismo dogmático, nem tronos de ouro, nem exotismos, fanatismos, nem perturbação fantasiada de grandeza intelectual, nem imaginação das conveniências do mundo, nem vaticínios mirabolantes. Acima de tudo, cultuemos as bases codificadas pelo nobre codificador, professor Rivário, Allan Kardec, sob a chancela do Senhor Jesus Cristo, assinalando-nos as vidas renovadas no rumo do bem eterno. O Espiritismo, desdobrando o cristianismo, é claro como o sol. Sigamos, pois, à frente, desterosos e otimistas. Seguimos no dever ideais da própria consciência reta, na certeza de que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo está empenhado em nossas mãos e, acima de tudo, em nossos corações espirituais, que transcende o que é material, porque assim tendo essa certeza e assim agindo em prol do meio, tornarmos-nos pessoas melhores, cristãs, espíritas, genuínos, que estaremos reverberando para o meio mais benesses do que prejuízos, que é o que infelizmente nós acompanhamos que ainda existe em nossa humanidade. Venha aí Emmanuel, agora uma de suas psicografias não contida em uma obra em específico, mas também pelas mãos de Chico Xavier, dizer que cada dia que amanhece, assemelha-se a uma página em branco, na qual gravamos os nossos pensamentos, ações do quê? Atitudes. Na essência, cada dia é a preparação do nosso próprio amanhã, do nosso futuro. Então, Chico e Emmanuel estão nos afirmando aquele tópico dito, aquele tríplice aspecto logo no início, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, onde eu almejo chegar, se é que eu almejo chegar em algum lugar neste universo, para não dizer nessa galáxia Via Láctea, onde estima-se que de 200 a 400 bilhões de estrelas, que para nós, os espíritas, são planetas habitados, aqui existam, estima-se, mas pode ter muito mais. Eis o convite agora de Emmanuel no meio de Chico Xavier, para que coloquemos mais em prática tudo que faça com que nós nos melhoremos. E feche, queridos irmãos e irmãs, essa temática do capítulo 17, agradecendo a presença de todos os aqui presentes nas duas dimensões da vida, tanto na material como na espiritual. Aquele tríplice aspecto que quem aqui normalmente está nas quartas-feiras já ouviu por mim ser transmitido, e quem não veio o obtém agora como uma meta de vida, porque dizem os irmãos espirituais atualmente que quem buscar estar dentro desses tríplices aspectos, estar construindo já hoje no agora a certeza de que, por meio dos seus próprios méritos, se reencarnará no planeta Terra nos próximos degraus evolutivos de regeneração para frente, a começar pelo conhecimento que tanto nós falamos aqui, que é imprescindível que sempre nós reconstruamos, sempre sejamos aprendizes do universo, expansão de consciência. Tanto é que Jesus disse a mais vezes o primeiro mandamento, mais instruídos vezes o segundo. Tem que caminhar junto. São os nossos esforços em cada oportunidade reencarnatória. Mas ainda tem um autoconhecimento. E qual é um dos principais aspectos do autoconhecimento? Reconhecermos os seres muito aquém de uma evolução espiritual, mas na certeza de que queremos nos melhorar e reconhecendo as mazelas que nós trazemos no passado, que precisamos agora as vivenciá-las e as executá-las e concluí-las de uma vez por todas de nossas vidas imortais e eternas, não precisemos rescindi-las em capítulos futuros das próximas encarnações, porque se já está difícil agora, quiçá no futuro. Então, vamos tomar cuidado com o autoconhecimento e buscarmos colocá-lo em prática. Enfim, a prática do bem, da caridade e da fraternidade, que demonstrarmos na prática que esse é o caminho que tanto Jesus, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Maria de Nazaré, Irmã Catarina, que foi a fundadora, uma das fundadoras
trabalhadoras dessa casa, os trabalhadores que já voltaram para o mundo espiritual, que muitos nesse momento podem estar aqui neste ambiente que nós não nos enxergamos com os olhos da carne, fizeram uma parte deles e convidam-nos todos esses para que façamos a nossa, ainda incluindo os nossos mentores individuais. Então, assim, agradeço a presença de todos e partindo para essa vibração final e já convidando alguém do irmão para que assim tome a palavra para essas vibrações e possamos, na sequência, receber o melhor para com os atendimentos espirituais que estiverem em outros mais atendimentos. Busquem assim, e nós, os restantes que já recebemos os passos logo no início deste trabalho, reenergizados, que com certeza absoluta estamos, busquemos ser melhores no dia de hoje e para sempre em nossas vidas, que é o caminho que este item 17 do Evangelho segundo o Espiritismo convida-nos para a eternidade, para que sejamos perfeitos. Eis o título, na busca dessa perfeição relativa para a nossa eternidade. Que assim seja, graças a Deus, uma ótima tarde, um ótimo final de quarta e um ótimo resto de semana. Que assim seja.